Fala galera, beleza? TheLegendz aqui trazendo mais um vídeo pra vocês. E hoje temos um quadro analisando o resultado. Nesse quadro vou esclarecer algumas dúvidas sobre as batalhas cósmicas, e também corrigir alguns erros que podem ser ditos durante as mesmas. Mas primeiro vamos à intro. Bom galera, no último vídeo eu disse alguns erros, e nesse vídeo eu gostaria de corrigi-los. O primeiro é a dimensionalidade de ambos personagens, ambos são 4D. Hades é 4D, pois o mesmo pode existir na hiperdimensão. A hiperdimensão é uma dimensão superior, visto que somente os deuses podem existir lá, e qualquer mortal que entre lá tem seu corpo desintegrado em um instante. E os únicos mortais que podem existir lá são aqueles que têm armaduras banhadas no sangue de um deus, permitindo assim que eles existam lá, assim como fizeram os Cavaleiros de Bronze. A hiperdimensão também já foi referida como espaço superdimensional, e Shun disse que o tempo e o espaço lá estão em constante fluxo, deixando ainda mais claro que é uma dimensão 4D. Ou seja, Hades é 4D pelo simples motivo de poder existir em uma dimensão 4D. Já Daishikan é 4D porque é superior ao Zamasu Astral. O Zamasu Astral se tornou um ser 4D ao se fundir com o universo de DBS. E estava afetando as linhas temporais, que são o próprio tempo em si. Então, o Zamasu se tornou um ser 4D, sem corpo físico, que pode afetar o próprio tempo. E Daishikan é superior ao Zamasu Astral, pois Daishikan é dito como um dos 5 seres mais fortes dos universos de DBS, e está acima do nível dos anjos, e Zamasu Astral nunca foi nem sequer mencionado estar no nível dos anjos. Então Daishikan é superior aos anjos, que são superiores ao Zamasu Astral, que é um ser 4D, sendo assim Daishikan também é 4D, via ser superior ao Zamasu Astral. Outro erro que eu disse no vídeo anterior, é que cada universo em DBS tem 3 espaços-tempo, quando na verdade são 4. Os 3 que eu expliquei no vídeo anterior, e o mundo Makai, que foi dito pelo Kaioshin, sendo um universo diferente. E em Guias, é dito o seguinte: o reino dos demônios é a metade inferior do mundo dos vivos, uma dimensão que existe no lado oposto do universo. Não deve ser confundido com o inferno, que existe na vida após a morte. De acordo com Daisenshu 7, é um lugar caótico em que a magia influencia mais que a ciência. Sendo assim, cada universo em DBS tem 4 espaços-tempo, sendo eles o universo dos vivos, o paraíso, reino dos Kaioshins, e o mundo Makai. Agora, vou explicar por que Daishikan venceria Hades na maioria dos casos. Bom, o fato de Hades ser 4D não muda muita coisa quando o oponente dele também é 4D. Como ambos são 4D, a força deles também, mas isso não faz diferença nessa análise, então não vou comentar. Como dito no vídeo anterior, Daishikan tem vantagem nesse ponto. A mesma coisa com a resistência. Como dito no vídeo anterior, Daishikan também tem vantagem nesse ponto, já que ambos resistem ao que podem destruir, e Daishikan tem mais poder destrutivo. Porém, Hades tem vantagem em regeneração e vigor, já que diferente do Daishikan, Hades pode se regenerar e nunca fica cansado. Agora, as imortalidades de ambos, pode-se dizer que são igualmente poderosas, porém vale ressaltar que mesmo que Hades possa se regenerar após ter seu corpo e alma destruídos, esse processo não é instantâneo. Visto que, quando Aeolia destruiu o corpo e alma de Zeus, ele revela que isso não ia matá-lo, mas o deixaria em sono profundo, por tempo suficiente para Aeolia afirmar que a guerra havia acabado. Ou seja, destruir seu corpo e alma não o mata, mas o incapacita por um tempo indeterminado. No quesito velocidade, como ambos são 4D, não tem muito o que falar. Mas Daishikan tem um feito minimamente interessante. Quando Toppo lançou seu Hakai no Frieza, aparentemente ele iluminou todo o mundo vazio, e Daishikan reagiu a essa luz casualmente.
O que torna o feito interessante é o fato do mundo do vazio ser infinito. Então a luz percorreu uma distância infinita em um período de tempo finito. Logo a luz virada no ataque de topo tinha uma velocidade 3D infinita, e Daishinkan reagiu a isso, demonstrando sua velocidade de reação 4D. O único porém nesse feito, é que foi apenas ilustrado e não dito, mas independentemente do feito Daishinkan é 4D. E Daishinkan ainda tem um instinto superior, que dá a ele uma vantagem em velocidade. Já em poder destrutivo, Hades com o auxílio de sua espada, casualmente foi capaz de danificar a urna onde Saori estava presa, e como ele mesmo disse poderia ter destruído a urna completamente. E a resistência dessa urna é tão grande que nem mesmo Seiya e Ikki de Fênix usando suas canoes não conseguiram fazer isso. Mas um dos maiores feitos de Hades é ter criado o inferno, o Elísios, e a hiperdimensão, e o sustentado com sua vontade. Bom, o inferno, o Elísios, e a hiperdimensão são 3 espaços-tempo separados. Para quem não sabe, um espaço-tempo é equivalente a um universo, desde que tenha um tamanho considerável. Logo, Hades sustentava 3 universos com sua vontade. O inferno de Hades gera algumas dúvidas. Por exemplo, lá existem 8 prisões, e é dito que o tempo corre diferente em uma delas, levando a acreditar que cada uma das 8 prisões seria um espaço-tempo diferente. Mas isso está errado, pelo fato de que os cavaleiros vão de uma prisão para a outra apenas correndo, e caso fossem espaços-tempos diferentes não seria possível ir de um para o outro correndo, pois eles não teriam o mesmo espaço, e estariam separados de forma que só fosse possível viajar entre eles com alguma habilidade especial, como teletransporte por exemplo. Sendo assim, Hades tem poder suficiente para destruir 3 universos casualmente. Já Daishinkan parou Bios e Kitela com um dedo. E na luta contra Champa foi dito que Bios e Champa iriam destruir o universo 6 e o universo 7. No anime não fica muito claro como isso iria acontecer, mas no mangá é possível ver que a destruição dos universos 6 e 7 seria resultado da colisão dos ataques de Bios e Champa, causando uma explosão que destruiria esses 2 universos. E como não se pode somar o poder dos personagens e aplicar aos universos, por exemplo, se Champa destrói um universo e Deus também destrói um universo, juntos eles destruiriam 2 universos. Isso é errado porque até hoje não se sabe a quantidade de energia para destruir um universo, então essa quantidade de energia é considerada, de certa forma, infinita, e como 2 vezes infinito ainda é infinito, não se pode somar. Então, só o Bios ou o Champa tem poder para destruir o universo 6 e o universo 7 sozinhos. E em DBS cada universo é um macrocosmo com 4 espaços-tempo: o mundo dos vivos, o paraíso, o reino dos Kaioshins e o mundo Makai. Cada espaço-tempo é equivalente a um universo. Logo, destruir 2 desses macrocosmos é equivalente a destruir 8 universos. E Kitela está no nível do Bios, visto que eles lutaram de igual para igual, mas mesmo Bios e Kitela usando todo o poder foram parados por Daishinkan com apenas um único dedo. Só com isso vemos que Daishinkan pode destruir 8 universos facilmente. E Daishinkan também é muito superior ao Zamasu Astral, que estava afetando outras linhas do tempo, mas vou considerar que ele estava afetando apenas uma única linha do tempo. Em DBS uma linha do tempo não contém apenas um universo, mas sim os 12 universos, e mais o Palácio de Zeno, pois se fosse apenas um único universo, Zamasu e Zeno não existiriam no futuro. Bom, então, Zamasu Astral estava afetando a linha temporal do futuro, que contém os 12 universos, e cada universo tem 4 espaços-tempo, então Zamasu Astral estava afetando um total de 48 espaços-tempo no mínimo. Daishinkan é centenas de vezes mais poderoso que Zamasu, então logicamente ele poderia destruir 48 espaços-tempo casualmente. Daishinkan também tem vantagem nesse ponto. No quesito inteligência, ambos são igualmente inteligentes, mas Daishinkan tem clarividência que permite a ele obter informações, sejam elas do presente ou do passado, e também tem uma consciência cósmica onde ele pode ouvir seus filhos chamando de outro universo, então ele tem leve vantagem nesse quesito.
Em versatilidade, é basicamente tudo que eu disse no vídeo anterior, porém eu esqueci de mencionar que Hades tem manipulação da realidade. Visto que ele criou o inferno, o Elísios, e a hiperdimensão, e os moldou como queria, moldando a realidade daquelas dimensões. Hades também recebeu todo o Dunamis de Cronos. O Dunamis é a energia usada pelos Titas, e pelos grandes deuses, que ao contrário do Cosmos, usado pelo resto dos seres de Senseiya, o Dunamis é em si, o poder de criar e dar vida. E como mencionado no vídeo anterior, Hades pode apagar as pessoas da existência usando o grande eclipse, que é similar a um eclipse real, mas apaga da existência todos expostos ao fenômeno. O problema com essa técnica é que demora para ser executada como se fosse um eclipse de verdade. Bom, então Hades não tem manipulação do vazio, mas pode usar todos os subpoderes dessa habilidade. Bom, já que ambos personagens têm manipulação de tudo que você imaginar, é um empate nesse quesito. Vantagens e desvantagens. Bom, quais as chances de Hades ganhar? No corpo a corpo, Hades não tem nenhuma chance, pois enquanto ele tem poder para destruir de 3 a 4 universos, Daishinkan tem poder para destruir 48 universos casualmente. Ambos têm sua resistência equiparada ao poder destrutivo. Em velocidade, o instinto superior dá vantagem para Daishinkan. E em força Daishinkan tem maiores feitos. Então, para Hades resta apenas seus axes e habilidades. Hades pode desativar os 5 sentidos do oponente, assim como sua mente. Essa é uma habilidade passiva, ou seja, está ativada o tempo todo. Mas é inútil em Daishinkan, que domina o instinto superior, também de forma passiva, que faz com que seu corpo lute por instinto, sem a necessidade de sua mente pensar para executar uma ação. Logo Daishinkan não precisa dos 5 sentidos, tornando inútil essa habilidade de Hades. Hades, assim como a maioria dos personagens em Senseiya, pode destruir átomos, e até mesmo prótons. A destruição atômica funciona da seguinte maneira. Tudo que existe no universo é composto por átomos, seja estrelas, planetas, pessoas, e tudo que você imaginar é composto por átomos. Hades pode destruir esses átomos completamente, destruindo também aquilo que ele forma, ignorando completamente a resistência do alvo. Enquanto que, em Dragon Ball, os personagens podem atomizar o oponente. Como dito no Daisenshu, Trunks do futuro reduziu o Freeza a átomos, pois é dito, mas ele foi reduzido a átomos por um garoto que veio do futuro, atingindo um fim miserável. O Daisenshu se referia a essa cena. E também tem uma suposta tradução de uma fala do Piccolo, onde ele diz que seu ataque tinha reduzido Goku a átomos. Porém, a atomização de Dragon Ball apenas desintegra o oponente separando seus átomos, mas não os destruindo como os personagens de Senseiya. Então, essa habilidade de Hades pode ser efetiva, caso ele consiga acertar um golpe, mas dada a diferença de velocidade e o instinto superior de Daishinkan, é bem difícil de Hades acertar. E mesmo que acerte, essa habilidade de Hades não tem como contornar a imortalidade de Daishinkan, que pode usar alguma habilidade para se curar. Por exemplo, ele pode reverter o tempo, assim como os, revertendo também os danos recebidos, ou pode usar manipulação da realidade para se curar. Hades poderia tentar destruir a alma de Daishinkan, ou apagar ele da existência com um grande eclipse, ou alguma outra técnica como a tela perdida. Mas os Ivados já mostraram não ser afetados pela energia da destruição, e até Goku Base já resistiu ao Hakai, que destrói a alma de quem é atingido. Logo, Daishinkan, que é muito mais poderoso, tem uma resistência muito maior do que a de Whis Goku. Hades não conseguiria apagar ou destruir a alma de Daishinkan. Hades também tem sua espada, que é feita de ódio, e é invisível para quem não é um deus, e ela ainda teletransporta quem é atingido para outro universo chamado Mundo Vazio. Mas isso não é problema para Daishinkan, que pode teletransportar pessoas para o Mundo Vazio com apenas um pensamento, e também pode desviar facilmente da espada com o instinto superior.
Hades não tem nenhuma maneira de finalizar Daishikan. Nenhuma técnica ou habilidade dele seria efetiva a ponto de matar Daishikan. Por outro lado, Daishinkan pode anular todas as habilidades de Hades, assim como anulou a habilidade de voar dos guerreiros do torneio. E a forma mais efetiva de Daishikan matar Hades seria apagando Hades da existência, já que Daishikan pode manipular o vazio, e um subpoder dessa habilidade é apagar em nível conceitual. Ele já demonstrou essa habilidade diversas vezes. Por exemplo, quando os deuses estavam em dúvida sobre a resistência da arena, ele criou do nada um bloco de Katin-Katin para dizer que é o material mais resistente dos universos. Depois ele apagou o bloco de Katin-Katin da existência. Bom galera, esse foi o vídeo. Espero que tenha esclarecido por que Daishinkan venceria Hades na maioria das vezes. Até a próxima, valeu, falou, e fui.